Olá, uma grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, Celso Silvestre. Boa noite, Alexandre Silvestre. Obrigado pela companhia, amigos. É isso aí, olha só. Essa dupla show de bola hoje é responsável pelos comentários no programa. Eu tô de Michelo, tô de boa, entendeu? Tô bem tranquilo. Vou dar um pitaco aqui e outro ali, mas a bucha eu deixo com eles. E põe fogo no parquinho você. O galão Também. de gasolina que tá aí do lado você não vai mostrar, né? Que você fica colocando fogo. E hoje a gente vai continuar acompanhando as movimentações do mercado da bola. Está meio parado nessa primeira semana do ano. Também vamos ver como foi a reapresentação do Palmeiras, com vários jogadores testando positivo para a Covid, além dos destaques da Copa São Paulo e Futebol Júnior. Segura na poltrona que voltamos com tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Até já. Como você sabe, você que presta muita atenção no programa diariamente, depois da volta no intervalo, a gente já fala da nossa tradicionalíssima enquete do dia. E aí na enquete de hoje eu quero saber de você o seguinte, olha só. E também, claro, do Garrafa e do Silvestre. Qual dos grandes clubes paulistas tem mais chances de faturar a Copa São Paulo de Futebol Júnior? Corinthians, que é o maior vencedor, Palmeiras, que nunca venceu, Santos ou São Paulo? Entre no site gazetesportiva.com para deixar o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code que aparece aqui embaixo na tela e também participar do programa mandando uma mensagem pelo WhatsApp. Anota aí o número, o DDD é o 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633. 994791633. E você pode ganhar essa caneca maravilhosa. Dá uma de Celso aí, ó, já que é Michele. Tá bom, Michelo. Michelo, isso. Olha os modelos de hoje, olha, todo ensaiadinho, bonitinho. Eles fizeram isso, mas tem água, tá? É bom só para deixar claro, porque a força do hábito, né? E lembre-se que os vídeos têm até 10 segundos só, sem choro, tá? Muito bem. Essa pergunta eu passo. Vocês que lutem. Então, Primeiro os mais velhos. ontem eu vi o jogo do Corinthians, foi um jogo meio Sufoco, morno. hein? Foi um jogo meio morno, mas no final ferveu demais. O Rezende empata no finalzinho, já nos acréscimos, e o Corinthians consegue a virada. Eu gostei um pouco do que eu vi. O Palmeiras me parece que estreia hoje ainda. Não, estava goleando. Meteu 5 6. agora à tarde. 6. Meteu 6. Aí. Eu vi, estava O 5. Palmeiras tem uma tradição, apesar de nunca ter vencido a Copinha, o Palmeiras tem uma tradição nos últimos anos, estava ganhando tudo na base. Acho que vão acabar com a musiquinha, hein? Não é? Pode ser que acabe com a musiquinha. O São Paulo tem um cara que eu sou muito fã, acho que vocês também, que é o Alex, é um profundo conhecedor de futebol. Está começando pelo caminho correto, que é categorias de base. Eu tenho certeza que o trabalho do Alex vai dar frutos. E dar frutos não significa especificamente ganhar a Copinha, é sim revelar, no meu entendimento, revelar para o time profissional. E o Santos, a gente vai falar o que é do Santos. O Santos é a base e a molecada, há um equilíbrio muito grande. Aí eu vou votar naquele que tem mais títulos da Copinha, o Corinthians, porque eu acho que qualquer um deles pode sair campeão. O mais importante nessa categoria é revelar o jogador para o time de cima e depois para vender, né? O título é um detalhe que vem junto com a revelação dos jogadores. Agora, como o Palmeiras está investindo muito pesado, garimpando jogadores nas categorias de base, no sub-15, no sub-17, no sub-20, eu acredito que o Palmeiras, até por estar dando rodagem para esses caras no time de cima, chega mais forte. Então, o meu favorito dos 4 grandes de São Paulo é o Palmeiras. E eu acredito que vai acabar a musiquinha mesmo. Porque eu tô com um pressentimento que o Palmeiras ganha a Copinha e ganha o Mundial. Será? Você que está em casa vai saber depois. Fevereiro teremos a resposta. Com a Copinha já no dia 25 de A janeiro. Copinha eu não sei, mas o Mundial eu aposto no Palmeiras, eu tenho dito aqui. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de Copa São Paulo, também com a estreia do Corinthians na competição. Vamos continuar relembrando como foi a escalação do supertime de premiados do troféu Mesa Redonda. Vamos com os armadores desse super time e os indicados ao prêmio de melhor segundo meio-campista. Segundo meio-campista, Everton Ribeiro, Flamengo. Jair, Atlético Mineiro. Rafael Veiga, Palmeiras. E o vencedor é...
Rei das cobranças de pênaltis, mortal na entrada da área, começou a brilhar nas categorias de base do Curitiba em 2016. No primeiro ano como profissional, foi um dos destaques do time paranaense e despertou a atenção do Palmeiras, onde hoje é titular absoluto e dono do meio de campo. O vencedor é Rafael Veiga. Estou mais confiante, estou mais maduro, eu acho que o tempo tem feito bem para mim, né? Tem evoluído. O Abel tem me ajudado muito também, meus companheiros, então eu acho que esse tempo tem sido importante para mim, para o meu amadurecimento, né? E espero a cada ano melhorar. E o Rafael Veiga, para mim, foi o dono da posição mesmo. Para mim foi um dos melhores ali do setor. Ele no Atlético, o Nath Fernandes. Aí como o segundo jogador de meio campo, né? Porque é um formato diferente para montar, né? A escalação. Com 3 no meio, né? Com 3. Agora, o Rafael Veiga é um jogador raro, né? A seleção brasileira não tem um meia clássico como o Rafael Veiga, que tem visão de jogo, que chuta bem pra caramba de fora da área, que lança e que foi coroado com o gol na final da Libertadores. O Rafael Veiga fez a melhor temporada dele como jogador profissional, na minha visão. Então, o Rafael Veiga surgiu chamando a atenção de todos, ainda lá no Paraná. O pessoal já começou a olhar muito para ele, aí ele veio para o Palmeiras e eu tô com o Silvestre. O ano do Rafael Veiga foi a temporada passada. Jogou o fino da bola, foi uma das peças principais do esquema do Abel, foi determinante, né? Não refugou em nenhum momento, não oscilou. No máximo podia ter uma pequena queda, mas sempre foi muito regular, na bola parada, nas penalidades, na construção da jogada. Jogo grande, né? Contra o São Paulo, decidiu, final contra o Flamengo, Libertadores, decidiu, né? Então, deu passe e pagou pra caramba, além de ter sido um dos artilheiros do time. Os números do Rafael Veiga são impressionantes, né? E o desempenho dele também. E do jeito que o Palmeiras anda, daqui a pouco a gente vai falar do Palmeiras, o Palmeiras vai precisar muito do Veiga para o Mundial que está chegando aí já no mês que vem. Eu falo daqui a pouquinho por quê. O Veiga tem muito daquela coisa da confiança, de ganhar ritmo, de ter sequência. Quando você dá sequência para um jogador desse, ele ganha confiança. E colocar no lugar certo, né, Celso? Eu lembro que o Luxemburgo chegou a colocá-lo pelo lado esquerdo aberto. Não sei se foi no Mês ou foi no Gazeta que a gente conversou com o Veiga e a gente falava desse crescimento. Foi no Gazeta. Foi no Gazeta. A gente falava desse crescimento dele e ele atribuiu ao fato de estar jogando na posição, aonde ele gosta. E esse é o papel do treinador. Claro. Extrair o máximo do jogador. Então, aonde você se sente bem? E aí é ponto positivo pro Abel, né? Em alguns momentos, quando o Abel Ferreira colocou o Scarpa para jogar junto com ele, deu mais liberdade ainda pro Rafael Veiga, né? Porque o Scarpa tem mais caixa, né? E aí o Veiga podia ficar mais tranquilo só para criar. Olha, já que estamos falando de Rafael Veiga e do Palmeiras, vamos acionar o nosso repórter Guilherme Camarda, que está na porta da Academia de Futebol com as informações da reapresentação do elenco palmeirense. Grande noite para você, meu querido amigo Guilherme Camarda. A triste notícia é que temos um surto de Covid por aí. Exatamente. Boa noite, Celso. Boa noite, Garrafa, Silvestre. Para o pessoal de casa. Bom, é o seguinte, 5 jogadores testaram positivo para o novo coronavírus. Todos eles foram afastados, estão assintomáticos e não preocupam para o Mundial. São eles, o Everton, o goleirão Everton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e o novo reforço, Rafael Navarro. Também o Breno Lopes. Os jogadores foram afastados e não preocupam, certo? A equipe já começou a pré-temporada. O Abel Ferreira espera pelo menos mais 2 reforços antes do Mundial, que é um zagueiro, de preferência canhoto, né? Ele tem essa preferência por ser canhoto, e um centroavante. Esses jogadores devem chegar antes do Mundial. Tem saída também, o Vitor Luiz, lateral, foi emprestado para o Ceará, empréstimo de 1 ano, certo? E o Anderson Barros deu uma coletiva agora há pouco e confirmou que o Jailson, volante de 26 anos, ex-Grêmio, está chegando, já está tudo certo, deve chegar para o lugar do Danilo Barbosa, que não deve renovar o seu empréstimo, deve voltar para a Itália, certo? Saiu também hoje a pré-lista do Mundial do Palmeiras com alguns números de camisa. Eu separei algumas interessantes. Bom, 2 vocês já sabem, né? O Dudu vai voltar a vestir a 7, o Rony a 10, o Navarro, o novo reforço, chega com a 29, o Atuesta, camisa 20, e o Marcelo Lomba vai jogar com a 42, hein? Foi lá para trás o número do Lomba. E esse negócio do Mundial também mudou o calendário do Palmeiras, que ia estrear dia 26 contra a Ponte, mas vai estrear antes, o jogo mantém contra a Ponte. Vai ficar o seguinte,
Novo Horizontino no dia 23, o Palmeiras encara. A Ponte Preta no dia 26, São Bernardo dia 29 e Água Santa no dia 1º de fevereiro. E ó, quem está falando agora ao vivo é a Leila. Vamos dar uma ouvida no que ela está falando aí. Para a realidade brasileira. O que for viável para a realidade brasileira, vocês podem ter certeza absoluta que a presidente não vai pestanejar 1 minuto, entendeu? E traremos esses reforços. No Facebook do Palmeiras, alguns torcedores perguntam como tem sido a relação e as conversas com o técnico Abel Ferreira nesses primeiros dias. Então, hoje eu tive, né, a conversa pessoalmente hoje com o Abel, entendeu? Foi da melhor forma possível. O Abel, ele está alinhado, não é, com esse nosso posicionamento de responsabilidade, entende? De oxigenação do nosso elenco, de um futebol intenso com jogadores jovens, entende? Então é esse o direcionamento é esse do nosso técnico. Nós estamos totalmente alinhados e focados para o nosso grande desafio, que é no dia 8 e no dia 12 de fevereiro. O nosso foco total é para o nosso tentarmos o nosso campeonato mundial. Então, o nosso foco é esse. Nós vamos fortes. Nós estamos com o nosso elenco bicampeão da Libertadores, bicampeão no ano de 2021. E eu estou muito, mas muito confiante que vamos fortes, estamos trabalhando, estamos todos focados para isso. E o torcedor pode ter certeza absoluta que investimento não vai faltar para que o Palmeiras seja cada vez mais forte. Mas, mais uma vez, gente, investimento com responsabilidade. Volto a afirmar, eu não vou quebrar o Palmeiras. Eu não quero que o Palmeiras tenha a experiência que vários clubes brasileiros têm tido. Esse não é o futuro que eu quero para o Palmeiras. Volto a insistir, vou deixar o Palmeiras melhor esportivamente e financeiramente. E eu acho que é isso que o torcedor quer. Então, toda vez, gente, que vocês forem insistir na contratação de um jogador, não é? Vocês sabem, o torcedor é inteligente. O torcedor, o que vocês querem é o que eu quero. Eu quero o Palmeiras campeão, eu quero o Palmeiras vitorioso. Eu estou cansada de dizer, eu não quero mais ser protagonista. Protagonista nós já somos, entende? Eu vou lutar sempre para o Palmeiras ser vitorioso. Mas não adianta eu ser vitoriosa e vocês serem vitoriosos esse ano e no ano seguinte eu quebrar o clube. Isso é uma loucura, entendeu? Eu não vou fazer, não vou. Estou sendo muito transparente com vocês, sempre serei. Não tenho problema nenhum em dizer não é possível, que eu acho que o que o torcedor quer é uma satisfação. E é isso, vocês podem ter certeza absoluta. A presidente sempre dará satisfação para vocês, porque eu volto a insistir. O nosso maior patrimônio são vocês, nossos torcedores. O Palmeiras existe por causa de vocês. Eu tenho certeza, nós conquistamos títulos para satisfazer vocês. Então, o trabalho vai ser sempre esse. Mas, pessoal, vocês precisam me ajudar também, entendeu? Entender a presidente. Entender que nós temos que ser responsáveis. Entender e lembrar que nós fomos campeões da Libertadores em 2021 por 2 vezes. Nós estamos disputando 2 títulos mundiais. Disputamos em janeiro, estamos disputando agora novamente, sabe? Então, eu sei que o torcedor do Palmeiras é muito exigente, eu também sou, e eu acho que tem que ser, porque é com a cobrança, entendeu? Que as pessoas se mexem. Não adianta, ninguém tem que ficar em zona de conforto. Aliás, eu nunca estou. Gosto que vocês se manifestem, gosto que vocês cobrem, entendeu? Mas também gostaria muito que vocês entendessem que a presidente, ela tem um limite. Eu não vou quebrar o Palmeiras. O Palmeiras vai investir com responsabilidade, sempre. Leila, nos comentários da TV Palmeiras no YouTube, o Rodolfo Ribeiro pergunta... Só a Leila, portanto, acabou concedendo? Está concedendo ainda a entrevista, né? Uma live. Ao vivo, uma live. A gente está... É uma live, a gente mostrou um trecho aí. A gente sempre questiona dirigente que se esconde,
Ela, acho até que se expõe demais, mas pode ser muito legal, que ela está fazendo esse papel de esclarecer quais são as intenções do Palmeiras. E o discurso, além de assertivo, além de muito firme, mostra uma responsabilidade que a gente não está acostumado a ver. Ou seja, a Leila, dona do patrocinador, não vai ficar gastando e gastando e gastando em vão. Vai ter critério. Eu vejo isso com bons olhos, não sei vocês. Mas o torcedor deve estar preocupado com o que ela falou, porque ela dá a entender que não vai trazer um cara renomado, por exemplo, um 9 de peso, para jogar o Mundial, né? Tem que se enquadrar dentro dos critérios financeiros de um clube brasileiro. Então, não vai fazer nenhuma contratação ousada ao que parece, né? Eu acho que isso preocupa a torcida do Palmeiras. Eu fico um pouquinho decepcionado, porque eu acho que o Palmeiras precisava de um matador lá. Não é todo dia que Breno Lopes vai fazer gol de título de Libertadores, que o menino maluquinho Davidson vai fazer o gol também no último jogo, né? Talvez contra o Chelsea precise de um cara. O Palmeiras está bem acertadinho, a filosofia é ótima, mas eu acho que precisa de um com aquilo roxo para resolver. Parte do ano, no Mundial, principalmente. Com 9 na garrafa. Assim... Jogou com Rony e Dudu mais avançado. Vai ter até essa mudança de numeração de camisa. Eu entendo o seguinte, né? Primeiro, a gente, em respeito a você, telespectador, e principalmente você, torcedor do Palmeiras, a gente colocou no ar essa live do presidente. Mas o que seria interessante seria uma coletiva, os jornalistas perguntando, isso é entrevista chapa branca. Né? Ela vai falar o que quer, ela ficou lá 2 horas, mas aí ela falou, vamos tentar pensar do que ela falou. E esse discurso da Leila, né, é um discurso bonito, é um discurso até, do ponto de vista do Celso, posso até concordar, assertivo, mas não é isso que a torcida do Palmeiras espera, não. A torcida do Palmeiras defendeu muito a Leila como presidente, por quê? Porque ela tem, bala. A torcida do Palmeiras não tá esperando esse discurso dela, não. Não vamos cometer. Isso é discurso normal do dirigente. Rafa, deixa eu trazer a reflexão. Tá, vamos lá. Ela, pessoa física ou jurídica. Palmeiras é uma outra história. Porque ela tem dinheiro, ela vai colocar o dinheiro. Ela é a parceira. Ela vendeu essa imagem. É tudo agora. Essa agora imagem. É tudo. Agora ela vai ter que arcar com isso, porque essa imagem de parceiro milionário que o Palmeiras tem é a mesma pessoa. O presidente do Palmeiras se mistura, por isso que eu falei que é complicado. A imagem do presidente se mistura com a imagem do patrocinador. E vou mais a fundo. O atual elenco do Palmeiras é um elenco mais fraco do que o do ano passado. Você acha? Mas é claro, saiu o Felipe Melo, saiu o William Bigode, saiu o Jailson. Aí, no caso, duas boas opções, né? Tá, eu tô falando de elenco. Eu tô falando de elenco. Perdeu um pouquinho. E outra coisa, vai sair o Luiz Adriano. E também vai sair Luiz Adriano. E quem chegou, então não tô falando bobagem. Repondo peças, né? Contratando. Mas não. Reforços pontuais. Gente. Eu também acho que teria de pegar um Palmeiras para resolver. O Palmeiras, agora, daqui a um mês, né, 30 dias, vai para uma competição extremamente importante. A presidente fala que é bi, o rival fala que não tem mundial. O Palmeiras precisa ganhar esse mundial. Então. Ela está a 30 dias da competição mais importante da temporada. É que o Mundial de Clubes da FIFA não tem, digamos assim, nenhum tipo de restrição. Né? Não dá margem não é. Ponto. Ou seja, se acontece uma hecatombe, como você fala, o Palmeiras não ganha esse mundial, perdeu já aquele. Você conhece o Palmeiras, o Silvestre também conhece, eu conheço e você também conhece. Vira um fuzuê, vira um inferno geral. O Palmeiras precisa ganhar o Mundial. E se trouxesse um Diego Costa, por exemplo, foi o que eu sugeri. Um matador para resolver a parada. Pode não fazer o gol do título? Pode. De novo pode entrar o Breno e fazer o gol no finalzinho contra o Chelsea? Pode. Mas então, eu investiria num cara para resolver e acabar com a piadinha, isso que se esperava. E acabar com a obsessão. A torcida, Celso, a torcida está esperando isso da presidente. Esse discurso de fala mansa, bonito, palavra bem articulada, não vale de nada pro torcedor do Palmeiras. Até porque o Palmeiras tem um monte de jogador jovem que pro vale torcedor muito. Não vale, Celso. Depende do palmeirense. Não, que depende palmeirense. Quantos jogos você narrou no Palestra Itália e no Allianz Parque? Cara, o palmeirense é sangue, os caras são tudo... O palmeirense ganhando fica irritado, até ganhando, sendo campeão. Aí a presidente chega, ela mira... Não, vamos aqui. Tem um monte de moleque bom de bola que vale muito dinheiro no Palmeiras, investe no Diego lá, contrata um cara para resolver e depois vende uma penca de moleque. Bom, a gente vai falar mais do Palmeiras ainda no programa de hoje. Agora é a vez do Pedro Guedes.
chegar diretamente da nossa redação para falar do Santos. Ele tem informações do Santos que seguem as negociações com o Ricardo Goulart. Grande noite para você, Pedro. Boa noite, Celso, Garrafa, Silvestre, todo mundo que está acompanhando a gente aí no Gazeta Esportiva. Vou falar do Ricardo Goulart, mas calma, torcedor santista, vamos falar primeiro do que o Santos tem no elenco. Vamos lá. Todo mundo ficou surpreso, né, Celso, essa semana com o Léo Batistão, que ele voltou um pouco mais cedo, ele se reapresentou antes do que estava previsto, porque não estava tão satisfeito com a temporada que ele fez, decidiu voltar um pouquinho antes para se preparar um pouquinho melhor. Além dele, os jogadores que estavam já no ano passado com alguma lesão, algum tipo de problema, também voltaram um pouco mais cedo. São eles o John, o Sandri, o Kevin Maltos, o Kleber Reis e o Velasquez. Então eles já se reapresentaram. O restante do elenco vai domingo para um almoço ali, a almoção do elenco. E aí na segunda-feira começa aquela bateria de exames cardiológicos, enfim, tudo para começar a temporada no jeito. Vamos falar agora também então das novidades no mercado. Primeiro, o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo é o grande problema do Santos no momento, porque ele é o jogador que o Santos quer renovar, já buscou isso, mas ainda não saiu essa renovação. Então o Santos vive a expectativa de dar um ultimato para esse jogador. A ideia é a seguinte: se ele não renovar, ou se ele decidir sair, se ele decidir deixar isso para depois, o Santos vai deixar ele afastado do elenco principal e ele treinaria, ficaria à disposição da base. Isso, o Marcos Leonardo hoje é o único atacante que o Santos tem nessa posição, porque o Raniel, o Diego Tardelli, que jogaram na última temporada, eles já saíram, já foram para outros clubes, e agora o Santos tem o Marcos Leonardo, tem as opções da base, e agora sim, finalmente, vamos falar do Ricardo Goulart, que é a opção que o Santos está buscando ali para o ataque. O Santos já fez a investida, está na negociação com o jogador, e ganhou agora a concorrência do Internacional. O Inter parece que está interessado ali também no Ricardo Goulart. Pode ser um problema, o Santos vem perdendo essas divididas para outros clubes, perdeu recentemente a dividida com o Natan. O Santos queria o jogador do Atlético Mineiro, acabou indo jogar no Fluminense. Será que o Santos vai tomar mais um chapéu ou dessa vez vai conseguir fechar, Celso? Pois é, Pedro, essa é uma pergunta interessante. Eu particularmente acho que o Santos não está conseguindo concorrer de igual para igual e não vai conseguir. Não tá mesmo. É bem diferente do Palmeiras, né? É o oposto. E eu acho que o Santos tinha que investir mesmo na molecada, na base. Sempre deu certo, normalmente dá certo. Claro que seria maravilhoso ter o Goulart ali, né? Um líder para os meninos, um cara que decide jogo. Mas investe, não tem dinheiro, não tem o que fazer, vai com a garotada. Mas o problema é que o Santos quase caiu no Paulista e quase caiu no Brasileiro, cara. Mas também tem que tomar cuidado, o Goulart, a gente sabe da qualidade que tem, mas é um jogador que apresentou uma série de lesões por onde passou, tanto que ele veio para o Palmeiras nem jogou. Então já é um jogador de 30 anos, o Santos já não tem dinheiro. Você ainda vai investir Mas eu imagino que tem alguém lá para analisar se o cara tá bem. Não, lá, o Dracena tá lá, ele sabe o que tá fazendo, né? Fisiologia. Então, mas ou seja, já não tem muita coisa. Então você tem que comprar algo que vai te dar um retorno. Se você comprar um cara e deixar no departamento médico, joga um jogo, joga outro, é melhor ir com a garotada. Senão vai entrar em dívida e a situação... O que o Santos tem de melhor? O Santos não tem dinheiro. O que ele tem de melhor? Revelar, tirar a pressão dos meninos e costuma dar certo. E a torcida, o Santos tem uma vantagem, que a torcida do Santos... não é uma exclusividade dela, mas ela é a principal torcida que entende o time com os garotos da base. Mas sabe que às vezes é importante você ter um cara experiente ali para coordenar, para assumir a responsa. Se a coisa não funciona... Mas você tem que ter o cara em campo, Celso, essa é a questão. Claro, pois é. Teve o Tardelli jogava uma, ficava 4 fora. Até brinquei ontem, o Chico estava no programa, que é aquela coisa de carro, o resto de rico, sabe? O cara compra o carrão, tá caro, isso aí. Mas aí começa a dar manutenção, encosta, gastou uma grana e a coisa... É o exemplo, é isso aí mesmo. Vai, tem que assumir o risco, tem que ter bala. Mas então é melhor comprar um carro um pouquinho mais novo, que não seja tão completo, mas que dê menos problema. Tal, né? Que o carrinho vai te levar para qualquer lugar. Você vai conseguir chegar com aquele carrinho e tal, tem um arzinho condicionado. Não tem lá o GPS, tá? Sei lá, eu... Vocês estão me dando ideia fora de hora, né? Deixa o meu velhinho quieto, deixa o seu quietinho. Serviu a conversa? Levou pra vida? Não posso agora. Tá certo. E nós vamos voltar agora para a Zona Oeste da capital paulista. O Guilherme Camarda pulou de lado e tem as novidades de São Paulo. Diga lá, Guilherme. Isso aí, Celso. Tô de volta agora para falar do Tricolor, porque tem um jogador animadíssimo para jogar no São Paulo.
é o reforço Rafinha, o lateral que estava no Grêmio. Ele postou nas suas redes sociais ele treinando na praia, se esforçando bastante. Ele que desde que foi anunciado está se mostrando muito animado para jogar no tricolor do Morumbi. E o São Paulo, ó, mudando um pouquinho de assunto, tem alguns problemas / solução, porque são jogadores que estão com o contrato acabando este ano. E aí tem que ver se vai renovar ou não, mas tem uns casos diferentes. Ó, vamos falar primeiro quais são os jogadores que estão com contratos se encerrando. Ó. Em junho, o Juan e o Thiago Couto. Em dezembro, ó, o Léo, o Caleri, o Éder, Gabriel Neves, Igor Vinícius, Luciano, Miranda, Reinaldo e o Alce, o zagueiro, né, o jovem zagueiro. Bom, mas vamos falar de alguns casos. Ó. O Caleri tem uma cláusula de compra que, se ele jogar 30% das partidas esse ano, automaticamente o São Paulo compra o jogador, compra o jogador no final do ano. Então é automático essa cláusula, certo? O Gabriel Neves, ele tem um valor pré-fixado para compra de 1,7 milhões de euros por 60% dos direitos ao fim do empréstimo. Então o São Paulo escolhe se vai comprar ou não. Já o Luciano deve renovar, ele foi até sondado pelo Oriente Médio algumas vezes, só que ele já falou que quer ficar e deve renovar com o São Paulo e ficar por muito mais tempo. Ele adora o tricolor, já falou isso. Ó, jogador que está saindo, Lisiero acertou empréstimo com o Internacional. O empréstimo é de 1 ano, com a compra num valor pré-fixado. A gente não tem o número, né, desses valores para contratar o Lisiero, mas ele vai jogar no Internacional esse ano e vai ter o salário integral pago pela equipe do Rio Grande do Sul. Celso. Muito bem, portanto, a movimentação do São Paulo, de todos esses jogadores, é muita gente para o São Paulo renovar, hein? Tá oxigenando, dando uma limpa lá, né? Agora o Rafinha treinando na praia. Eu tô com inveja de quem frequenta ali a praia e pode acompanhar o treinamento de perto. Os clubes não vão abrir nunca mais os treinos para nós? Os caras estão treinando lá na praia, o jogador tá exposto também. Ué... às vezes também, a galera, é meio jogar pra galera essa época de treinar. Férias, vai curtir as férias, velho. O cara faz um vídeo, né? Vou chegar no São Paulo. Eu acho que ele pega o cara, velho, vamos fazer aquele vídeo? Vamos aí, amarra lá uns quilos, puxa e depois vai tomar cerveja, velho. Vamos parar com essa demagogia, cara. Até porque é férias. A hora de beber, tomar uns gorozinhos é agora, velho. Outra coisa, não é um cara que tava fora de fome, tá jogando com o Quem disse que ele tá tomando uma cerveja e tomou depois? Se não tá errado. Se não tá errado, porque é férias. Ou então vai jogar videogame, vai fazer o que ele quiser nas férias, velho. Né? Então, vai ficar aí, ó, dá uma olhada. Não, então vai treinar no clube. Vai treinar no clube. O Rafinha abriu mão das férias e foi treinar no clube. Pra mim não convence nada esse papo de stories. Isso é papagaiado. A torcida faz sentido, porque é desnecessário. Quer fazer, faz. Tá jogando pra galera, hoje em dia faz parte da vida, né? Também você ficar expondo um sim, pouco. Mas normalmente tem uma vai jogar pra galera. Gente. Agora, o fato é, chega um ótimo lateral direito pro São Paulo que vai jogar de lateral direito. Não vai querer vestir a camisa 10 e jogar no meio do campo. Se ele for calminho, né? Se ele mudar um pouco o temperamento. Porque ele tem mania de apitar jogo, ele mais fala do que joga. Perdeu a posição mas pro é bom o São Paulo ter jogador que apita jogo também, que fala, que enche o saco do juiz, porque é tudo muito cordeirinho. É muito São Paulo precisa de jogador que jogue, Silvestre. Não, que jogue e que também jogue Você quer um Silvestre no São Paulo? Não, eu acho que o futebol não é só jogar, dar um bom passe, é tudo. O futebol tem uma questão psicológica de se impor em campo, de intimidar o adversário, demarcar território, falar na hora certa na mas não tem hora certa, ele fala o jogo inteiro. Né? Ele fala o jogo inteiro. Eu não tô falando para ele falar o jogo inteiro, eu tô falando que falta isso ao São Paulo. Falta jogador que também, além de jogar, que... Por exemplo, o Luciano, esse precisa ficar. É um jogador que deu muito problema físico, mas deu resultado, deu título pro São Paulo, fez gol, é casca grossa, é jogador experiente. E um parênteses. Entregou. Como o Lisiero não entrou na negociação com o Patrick, eu não entendo o porquê da liberação do Lisiero. Talvez porque o São Paulo não, Rogério não tenha planos para ele. Não é planos, gente. O São Paulo fala que precisa de jogador. Pô, o Lisiero, será que... O Lisiero é horroroso? Não é horroroso, velho. Mas ele, dependendo do esquema que o Rogério quiser usar, ele tem Luan, ele tem Rodrigo Nestor, ele tem o próprio uruguaio que me fugiu o nome agora, o Gabriel. Ele é o técnico do time, ele escolhe, mas já que não reclamam tanto do elenco do São Paulo, eu seguraria. Em tempo, o Celso ontem me corrigiu aqui com propriedade, porque ontem nós passamos uma tela com os números do Pablo, né? E os números que nós apresentamos ontem foram os números da temporada. Então, os números, para corrigir, os números do Pablo
desde que ele chegou no São Paulo, em 121 jogos, foram 32 gols e 11 assistências. E os números que eu apresentei, que estavam na tela, eram apenas os números da temporada. Que o Pablo conseguiu, mesmo não sendo titular, ser artilheiro do time na temporada. E aí você vê, e a torcida, a rede social estão pedindo a cabeça do cara, quer mandar o cara embora, gente. Coisa toda, né? De caça às bruxas. Vamos mudar agora a página. A torcida do Timão só quer saber de uma coisa. O Chico Lang não está aqui hoje, mas ele ficou, eu quero o meu presente de Natal, o presente de Natal que foi prometido e tal. Pois é, quem vai ser o centroavante da equipe em 2022? Mas dentro da diretoria do Corinthians existe uma outra preocupação. E o Jonas Campos mostra tudo pra gente. 2022 começou e até agora o assunto é o mesmo no Corinthians. Cavani, Suárez, Diego Costa, enfim, o novo camisa 9. Mas não podemos esquecer que a diretoria do Timão, que já trouxe Paulinho para a próxima temporada, tem uma outra prioridade. Nesse momento buscando duas posições, que é o centroavante e o zagueiro. O zagueiro, porque nós temos 3 zagueiros só no elenco, é muito pouco para você participar de 4 competições no ano que vem. Então o mais urgente, podemos dizer que seria o centroavante e o zagueiro. São essas duas posições no momento. Pois é, com a saída de Léo Santos para a Ponte Preta, o Corinthians hoje tem apenas 3 zagueiros de ofício no elenco. Os titulares João Vitor e Gil, além de Raul Gustavo. O zagueiro Felipe, que já teve passagem vitoriosa pelo Timão, foi especulado, mas deve seguir no Atlético de Madrid. Canu, 24 anos e campeão da Série B com o Botafogo, interessa, mas ainda espera definições da nova gestão do clube carioca. Defensores da própria base corintiana também são observados de perto, assim como nomes mais alternativos do mercado. Afinal, pouco adianta trazer celebridades ofensivas e esquecer de uma das marcas do Corinthians nos últimos anos, um bom sistema defensivo. Acho até que o Corinthians está bem servido com o João Vitor e o Gil. Mas não dá para ficar só com o Raul Gustavo na reserva. Não dá, precisa contratar mais alguém, renovou com o Gil, né? E agora você vê, o sonho do Chico Lang, da torcida do Corinthians, é ter um 9 matador. Porque o palmeirense também não pode sonhar com o investidor que tem, que é a Crefisa. Pelo amor de Deus. Ué, por que não? Eu não acompanhei a íntegra. O Corinthians está se associando ainda, né? Não acompanhei a íntegra toda da entrevista coletiva do Roberto Andrade, da diretoria do Corinthians, mas entendo e acho que se manifestaram a respeito desse murmurinho aí que ficou em torno do Cavani, de um grande nome. Como eu disse aqui, acho que na segunda-feira, o torcedor corintiano merece respeito. Não pode deixar esse negócio ganhar corpo, virar meme, virar chacota, né? Temos um investidor, o investidor está disposto a gastar algo em torno de tanto, a gente pode sonhar com um jogador do nível do Cavani, ou não vamos sonhar, que não dá para deixar esse noticiário pipocando, eu não acho legal. Mas ainda assim, Garrafa e Silvestre, está muito dentro do que o Corinthians tem feito. Renato Augusto foi circunstância de mercado, por isso não gastou nada. O William foi circunstância de mercado, ele mesmo lá se livrou do Arsenal e veio. Roger Guedes na China, a mesma coisa. Paulinho, quem mais? William. O próprio William, acabei de falar, falei. Enfim, quer dizer, então talvez ele esteja esperando, um Diego Costa resolver a vida no Atlético Mineiro. Né? Quer dizer, o grande problema o Corinthians tem como bancar salário com a ajuda de um patrocinador. Mas não tem dinheiro para investir no negócio. Esse é o detalhe. Aí o que falta, se você me permite, a gente viu a Leila explicando. Ok, conversa, falta isso de repente. A situação é essa, nós queremos, não vamos gastar, não vamos investir. E a nossa maneira de trazer é essa, investindo em salário. Esclarece, tá tudo certo. Mas o Corinthians falar isso, o discurso da Leila caberia na diretoria do Corinthians. Sim, exato. Não vamos fazer loucura. Você pega aquele discurso, coloca na boca do Roberto Andrade e tá tudo certo. O que não dá pra pegar o discurso do Roberto Andrade e colocar na boca da Leila Pereira. A torcida do Palmeiras não vai aceitar. E posso falar também, não dá nem pra confiar 100% no que a Leila tá dizendo, ou disse agora há pouco, porque vai que tá trabalhando na encolha, na miúda, sem chamar atenção e vai trazer um 9 astronômico. Eu não sei, cara, futebol... Tem que trazer. Eu acho que o Corinthians até sobrevive sem um 9. Mas, se trouxer... Joga com um falso 9.
Mas já tentou, não funcionou. Tentou Renato Augusto. É bom mudar de tentou assunto, Roger que já Guedes. vocês vão querer escalar o Luan. E aí o Chico Lang vai Posso ligar. falar uma coisa? O Chico Lang vai Passou ligar. pelos meus pensamentos, juro por Deus, cara. Porque o time tem novas peças no meio de campo. O time incorporou, o time do Corinthians vem forte. Se esses caras todos juntos jogarem bem, de repente o Luanzinho ali flutuando na frente da área, por que não? Olha, vai que desabrocha. Eu tô me segurando que eu sou comportado, mas falso 9 é uma coisa, falso craque é outra. Ô, louco, deu no peito. E o agora, Jonas Celso. Campos está na redação da nossa Central de Esportes e tem mais informações sobre o Corinthians. Veneno está escorrendo aqui, hein? Como anda as coisas no timão pro reforço para a defesa e pro ataque, hein, Jonas? Grande noite para você, meu querido. Você tá polêmico, hein, Celso Cardoso? Grande noite para você, para o Silvestre, Garrafa, todo mundo que tá ligado no nosso Gazeta Esportiva. Pois é, né? O tema do momento. Estão falando até em Paulinho como falso 9, enquanto não chega esse tão sonhado novo camisa 9. Lá atrás o Corinthians trabalha sim para ter mais um zagueiro, até pelo baixo número de defensores, opções para o miolo de zaga. Diretoria também corre contra o tempo pela manutenção de quem lá já está, né? Por exemplo, a renovação do zagueiro Gil, 34 anos, já muito bem encaminhada, deve sair agora no comecinho da temporada. O Gil, que apesar da idade um pouquinho avançada, pelo que a gente está acostumado no futebol, foi o jogador de linha que mais atuou na última temporada, 50 jogos, ficando atrás apenas do goleiro Cássio. Renovação encaminhada, mesmas situações do próprio Cássio, que deve acertar a renovação dele, e também do lateral direito Fagner, referências, lideranças que devem renovar com o Corinthians, tudo muito bem apalavrado e encaminhado. O Silvinho, vale lembrar, no ano passado, chegou até a treinar com o Xavier de zagueiro para ter uma opção a mais ali no miolo de zaga, justamente por esse baixo número de opções de defensores para atuar ali na posição que hoje tem como titulares Gil e João Vitor, zagueiro que fez uma grande temporada. Lá na frente, Cavani ficou mais distante, Luizito Soares, verdade seja dita, nunca esteve perto. Surgiu até agora nas redes sociais o nome do Benedetto, né, argentino que já fez história aí com o Boca Juniors, né, grande atacante, algoz do Palmeiras. Mas a informação de momento, né, a gente estava apurando aqui, vai ter matéria disso no site gazetesportiva.com, é de que não há negociação alguma, muito menos interesse do Corinthians neste momento. Benedetto descartado por hora para ser o possível camisa 9 do Timão. E o Diego Costa, né, esse ainda deixa uma esperança em aberto aí para o torcedor corintiano, porque está com a situação lá no Atlético Mineiro ainda indefinida. O Diego está em Madrid de férias, ele tem uma casa lá, né, jogou por anos aí no Atlético de Madrid e fica com o futuro indefinido. É esperado lá no Galo para a reapresentação no dia 17 de janeiro. Por um lado, ficar com o jogador é uma boa para o Atlético, porque é o Diego Costa, né? Formou dupla com o Hulk, uma dupla de ataque para lá de respeitada. O Diego Costa, apesar de não ter tido o mesmo protagonismo do Hulk, longe disso, foi uma peça importante nas conquistas do Atlético, então seria um cara interessante para o elenco. Mas, por outro lado, a saída dele seria um baita alívio na folha salarial e, se for atrelada também a uma compensação financeira, o Atlético sairia bem desse negócio, até porque foi um jogador que veio praticamente de graça, né, depois do término do contrato dele lá com o Atlético de Madrid. Então o Galo Mineiro poderia ter um lucro numa possível negociação. Mas existe também uma certa apreensão da diretoria atleticana em ceder ou negociar o Diego Costa com um concorrente direto, por exemplo, na Libertadores. Seriam os casos aí do Corinthians e do próprio Palmeiras. Então, o Galo tende a dificultar o negócio. O Corinthians, se for atrás do Diego Costa, provavelmente com o investidor envolvido na parada, e a gente aguarda os próximos capítulos. Diego Costa, que sofreu com algumas lesões nessa passagem pelo Atlético Mineiro, fez 19 jogos e marcou 5 gols. Para fechar, Celso, estreia do Corinthians confirmada no Paulistão, dia 25 de janeiro, uma terça-feira, 21 horas na Neoquímica Arena, Corinthians e Ferroviária. Agora eu deixo para vocês, veneno escorrendo aí, debaterem essa polêmica do centroavante, do sonhado camisa 9, né? Se vier para a próxima temporada agora de 2022, Celso. Obrigado, Jonas. Eu sempre achei o Diego Costa, nessa história toda, o mais viável.
E aí vai depender do que aconteceu com o William, com o Roger Guedes, com o Paulinho, com o Renato Augusto. Ele tem que querer jogar no Corinthians. Se ele quiser, tem negócio. Se eu fosse Leila ou Duílio e tivesse a bala, o Duílio não tem a bala, mas talvez arrume a bala por aí. A Leila tem. Eu iria pra cima do Diego fácil. Você imagina ter um jogador desse naipe, um matador, daqueles que vocês não gostam, que enchem o saco do juiz, que falam pra caramba, que dão umas butinadas de vez em quando, deixam uns cotovelos aqui, né? É jogador grande que resolve, pelo amor de Deus. Não, eu disse aqui, acho que foi segunda-feira. Eu falei, se eu sou presidente do Palmeiras, eu vou buscar o Diego Costa, mas não tenho nenhuma dúvida. E era isso que a torcida do Palmeiras esperava. E o Corinthians? Agora, dentro do Corinthians, o Corinthians está nessa expectativa de não se pagar essa multa. E aí, acho que 16 milhões, não? É uma bala, né? Não é uma quantia que vai encarecer o negócio. Mas eu estou com o Celso. Dos nomes que foram citados, sonhados, e alguns quase impossíveis, como Suárez e Cavani, Diego Costa é algo mais palpável dentro da realidade. No mesmo nível, próximo. Você consegue imaginar, por exemplo, o Diego Costa... Já veio pra cá, né? Já tava aqui. O Diego Costa tem noção do que é o Corinthians. Sim. Vai falar pro Cavani, pro Suárez. Os caras, às vezes, chegam aqui, vamos supor que o negócio se concretizasse, seria um grande barato e tal, mas os caras chegam sem nenhum comprometimento. O cara fala, vou jogar lá no Brasil, porque eu vou ficar mais perto do Uruguai e tal. Né? Diego Costa, não. Ele sabe que é o Corinthians. Diego Costa, além de brasileiro, disputou a última temporada do futebol brasileiro, sabe o tamanho do Corinthians, sabe o peso do que é o Corinthians. É uma contratação que, se der certo, no meu entendimento, é o melhor para o Corinthians. Eu vou falar uma coisa para vocês, não sei o que vocês pensam. Levando em consideração o risco de ser um fiasco, essa ideia, presente de Natal, um 9 de peso, é o que tem para investir de mais urgente, mais rápido e mais acessível. Se o Corinthians chegar para valer, leva. E minimiza a chance de mico. Uma contratação desse naipe muda o patamar de um time. Seja o Palmeiras, que já está bem pra caramba, seja o Corinthians, que está querendo retomar o caminho das vitórias. Imagina o William, Roger Guedes jogando pelos lados. Muda o patamar de qualquer time no Brasil. Com o Renato Augusto armando, com o Juliano, com o Paulinho, sabe? É outra história. Opa. Com todo respeito aos outros, não esqueça o Mosquito. Não seja preconceituoso. Não estou sendo, mas Mosquito, Gabriel Pereira. Esses caras não vão jogar juntos todos os jogos. Eles vão, né? Vocês vai colocar o Mosquitinho uma vez ou outra. O Gabriel também, Pereira, o Mantua, vai revezar. O próprio Jô, que precisa também recuperar melhor forma. O Jô pode ser um belíssimo reserva. Experiente, sabe? Um cara que sabe, dependendo do jogo, na bola aérea pode funcionar, faz o pivô, faz a parede para quem chega. Seria Diego Costa, se é para contratar alguém, é Diego Costa pro Corinthians. Não tem todo mundo quer o Diego Costa. Mas que está se manifestando mais claramente mesmo é o Corinthians, tá? Campeão da Libertadores em 99, campeão do mundo com a seleção brasileira em 2002, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Com você, Caixa Surpresa com Marcão. Caixinha surpresa. Eu não tenho nada a ver com isso aqui, é coisa da produção. Aqui existem personalidades ligadas ao futebol fotos, você puxa aí e faça um comentário a respeito sobre do todas? cidadão. Vai lá, vamos lá. O que é? O Mito. Aí o meu coração palpita. Mano, foi um dos caras mais profissionais, mais legal, assim. O pessoal às vezes fala o Rogério. Pô, o Rogério é chato pra caramba. Esse com certeza não conhece o Rogério, né? Porque os contatos que eu tive com ele e todas as vezes que a gente se encontrou, sempre foi muita amizade, muita parceria. Eu brinco que se fosse numa sala de aula, o Rogério sentaria na primeira carteira para assistir a aula professor. E você ia estar na turma do fundão cheio de saco. Os caras falam, Rogério é melhor que você. Eu falo, no churrasco nunca. Mas é o cara que eu tenho enorme consideração. Taça no Mundial. Isso aí nós estamos perseguindo, né, cara? Estamos perseguindo. Você acha que o futebol brasileiro tem nível para encarar os europeus, assim? É que agora, tipo assim, nessa valorização de euro, dólar, ele tá muito diferente de... Tá difícil pra você manter um time no Brasil, né? Porque quando você tem um jogador muito alto nível, os caras vêm aqui, pros caras lá é barato contratar um jogador brasileiro, e para um brasileiro ir lá e contratar um jogador fica muito caro. Então, tipo, vai ficar cada vez mais difícil, mas
Sei lá, tudo pode acontecer. Primo, olha o primo. Maralzinho, velho. Maralzinho é um cara sensacional. Desde o Júnior do Palmeiras a gente morou junto. O Amaral vingou primeiro que eu, subiu profissional, jogou final. E eu demorei um pouquinho mais, mas é um cara que eu tenho uma consideração enorme. A gente passou muito perrengue junto na concentração do Júnior do Palmeiras lá. Fala pra ele depois, pegamos uma coceira aqui na virilha que ele chama de cafubira. Na época não tinha recurso, né? Como é que nós matamos as cafubira? Acho que era sarna, pra te falar a verdade. Marcão, tão bom revê-lo, meu amigo. Santo do Paulo. É. É uma figura, o Marcão, e um dos maiores goleiros que eu vi jogar. Sabe, talvez palmeirense, talvez um dos maiores da história do Palmeiras, se não o maior. Sim. E na Copa de 2002, o que jogou esse garoto? E o Marcos era assim quando era da categoria de júnior, quando ele jogava, quando ele foi campeão pelo Palmeiras, quando ele foi campeão do mundo pela seleção brasileira, depois que encerrou a carreira, continua o mesmo Marcos. E a gente está numa seca de entrevista, de acompanhar entrevista com os jogadores, uma perna danada desses caras para falarem com a gente. Tá aí o Marcão. A simplicidade, né? E o Silvestre lembrou, o Marcão, olha só, ídolo do Palmeiras, um dos maiores, né? Tá ali na galeria dos maiores. O Marcos, ele é tão querido, e ele não chega a ser odiado pela torcida do Palmeiras, ele deu uma entrevista falando que o Palmeiras não tem Mundial. Sim. Que ele jogava lá e não existia essa ele falou, gente, ninguém falava de Palmeiras campeão mundial. Não é politicamente correto, nunca foi. Mesmo quando jogava, você falou que ele é um dos melhores goleiros da história. E um dos mais transparentes. Isso. É um dos melhores entrevistados que já passaram pelo meu porque microfone. Ele é transparente. Talvez o melhor de todos. Aí quando ele vem e fala que o Palmeiras precisa do Mundial, é que ele sabe que a zoeira é enorme. Enquanto não ganhar esse Mundial, pode ser bi ou não é bi, não vai acabar a musiquinha. E você sabia... Não quer que a musiquinha acabe mesmo, né, Garrafa? Eu falei que o Palmeiras vai ser campeão. Pô. Você sabia que o Marcão quase disputou a Copa São Paulo Futebol Júnior pelo Corinthians? Pois é, o goleiro chegou ao Parque São Jorge, emprestado pela Lençoense, mas acabou não sendo inscrito na Copinha. Meu Deus! E falando na competição mais tradicional da base do futebol brasileiro, ontem nós tivemos a estreia dos garotos do Timão. Dá uma olhada nos principais jogos desta terça-feira. Copa São Paulo com muitos gols. Ontem o atual campeão internacional venceu São Raimundo por 2-0. O Timão teve sua estreia com muitas emoções. A partida ficou parada por 12 minutos por conta de uso de sinalizadores. Em campo, gols só no segundo tempo. Corinthians abriu o placar com um bonito gol de Kevin. E no apagar das luzes, aos 45 da segunda etapa, o Rezende empatou com Bismarck. E acredite se quiser, logo em seguida, em boa jogada de Biro, o Timão tomou a frente novamente com Matheus Araújo. Placar final, 2-1. O Fortaleza quase não ganhou ontem, hein? A partida foi 6-0 em cima do Concórdia do Acre. Você concorda que foi uma goleada, né? E hoje, à tarde, o Palmeiras meteu 6-1 no Açu pela Copinha. E já que antes do VT o Celso falou que o Marcos quase jogou pelo Corinthians, eu vou contar uma história para vocês, que eu tinha uma proximidade muito grande com o Marcos, na época ainda da Série B, quando o Marcos jogava tal, no Palmeiras, e o Marcão estava lá meio sem contrato com o Palmeiras, a gente foi jantar. Vou dar até no Vilas aqui, churrascaria na Marginal, estava com a família do Marcos e tal. E chegamos no restaurante, quem estava no restaurante? Antônio Roque Cittadini, homem forte do Corinthians. Churrascaria vazia. Estava só eu, Marcos ali, a família, o pessoal ali, e o Cittadini juntou-se a nós à mesa. Ficamos ali, passamos uma noite extremamente agradável. No dia seguinte, o Cittadini falou, ô louco, Garrafa, como o Marcão, um cara legal, será que ele não jogaria no Corinthians?
Pô, e ele tava mal lá com o Palmeiras, com o Mustafa, aquela coisa toda. Será que ele não jogaria no Corinthians? Fazer uma proposta para ele. Que cara sensacional, além de um grande goleiro, né? Que figura. Stadini ficou empolgado com o Marcos. E eu comentei com o Marcão, falei, Marcão, você não sabe quem ligou, o Stadini quer fazer uma proposta para você. Ele falou, pô, eu já tô ferrado no Palmeiras mesmo, será que a torcida do Corinthians vai me aceitar? Ele falou, Garrafa, aí palavras do Marcos. Né? Garrafa, será que se eu fosse contratado pelo Corinthians, eu jogaria todo de preto, camisa preta, um distintivo bem grande, tipo aquele que o Gilmar tinha, sabe? Uhum. Aí ele falou assim, agora você, Garrafa, será que a torcida do Corinthians ia cantar o Marcão é da Fiel? E aí, obviamente, quando o negócio evoluiu, Mustafa foi lá e renovou o contrato com o Marcão e não aconteceu nada disso. E o Marcão se tornou um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. São coisas do Histórias do futebol. Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudos de Esporte da Suíça, instituto que avalia jogadores das 5 grandes ligas da Europa, divulgou hoje a lista dos jogadores mais valiosos que atuam na Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França. E tem brasileiro no topo desse ranking e a gente coloca agora para você na tela. Vinícius Júnior do Real Madrid aparece como o atleta mais valioso do mundo com valor estimado de 166 milhões de euros, o equivalente a quase 1 bilhão de reais. Completam a lista Phil Foden do Manchester City, Erling Haaland do Borussia Dortmund, Mason Greenwood do Manchester United e Florian Wirtz do Bayer Leverkusen. E o Jude Bellingham do Borussia Dortmund, Alphonso Davies do Bayern de Munique e Rúben Dias do Manchester City. Pedro Gonçalves do Barcelona e Frank de Jong também do Barcelona. Quase 1 milhão de... Com 1 bilhão para o Vinícius Júnior? Eu não acredito em nenhum desses números. O futebol é uma grande lavanderia mundial e para mim tudo isso aí é papel, é para valorizar para cima e para baixo. Esses valores não vão para os clubes. Imagine não saem daqui e não entram lá. Se na época de Zico, Sócrates, Cerezo tivesse Falcão. Pô, põe todos esses caras no bolso. A realidade era outra financeira. Imagina quanto eles não iam valer hoje, então. Agora, com certeza, o Vinícius Júnior é um dos mais valiosos. Eu não estou discutindo que ele não seja valioso. Eu discuto esses valores aí absurdos. Mas não jogaria no time desses caras que a gente falou aqui. Na seleção hoje. Também não jogaria. Resultado da enquete. Qual dos grandes clubes paulistas tem mais chance de faturar o título da Copa São Paulo Futebol Júnior? A maioria respondeu que é o Corinthians. 35% dos votos. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Silvestre. Tchau, obrigado, Garrafa. Sempre um prazer. Uma honra. Gazeta Esportiva termina aqui. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta, com todas as notícias do Brasil e do mundo. Tchau. Tchau.